Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos conversar sobre cantigas medievais e trovadorismo. Especificamente, nossos objetivos são conhecer o período do trovadorismo, ler e interpretar cantigas medievais, reconhecer as características das cantigas satíricas de escárnio e maldizer. Na iconografia bem aparece, o período retratado. Então, o período do trovadorismo é na Idade Média, no tempo dos reis, da vassalagem, dos suzeranos, do senhor feudal. Pergunto, você já ouviu falar em cantiga de escárnio? Sabe o significado da palavra escárnio? Nas músicas atuais, é possível perceber essa característica? Você conhece alguma letra que faz uso dessa ferramenta? Vou te dar um tempinho aí curtinho para pensar e eu já volto. Voltei e nós percebemos o quê? Que as cantigas de escárnio, escárnio significava o quê? Satirizar, expor ao ridículo alguém. E nas músicas atuais é possível perceber essa característica? Em algumas sim, infelizmente. E você conhece alguma letra que faz uso dessa ferramenta? Temos vários exemplos aí na mídia, algumas até músicas de sofrência, entre outras, tá? Já o período, então, intitulado como trovadorismo, significa o que é? Exatamente. Se você pegar o começo, trova, você já tem a dica. Exatamente, trovadorismo vem da palavra trova, que significa poesia. Então, este período, que começou no século XII e vai até meados do século XIV, foi muito forte durante toda a Idade Média. Para você ter aí uma composição mental, uma lembrança do que é a Idade Média, lembre-se do tempo, então, daquele filme As Brumas de Avalon, Então você tem lá o castelo, as pessoas com aquelas roupas medievais, os instrumentos musicais como o alaúde, a flauta, o tamborete. E nesse período, o que a gente vai fazer? Você pode até ver um outro filme, O Nome da Rosa, reflete bem esse período medieval. E aí, predominantemente, os gêneros orais, da literatura, por que orais? Porque nessa época a poesia era feita para ser cantada. Então, música e poesia era uma coisa só. Alguém compunha a letra, o trovador, e depois eram apresentadas por jogais, menestréis, Então, o MC, o menestrel, já existe desde essa época. E com isso, destacamos as cantigas trovadorescas. Dentre elas, nós vamos estudar especificamente as cantigas líricas e satíricas. Então, trovadores são os autores. Aqui, fazendo um link com história, nós vemos que as cantigas de amor e de amigo, elas têm o quê? Um reflexo na sociedade da época. A cantiga de amor, o cavaleiro vai se dirigir à mulher como minha senhora, numa posição de vassalo mesmo. Na cantiga de amigo, que era a mais popular, eu vou ter marcas da literatura oral como a reiteração, o paralelismo, o refrão e o estribilho. Por quê? Esses textos tinham que ter um reforço para serem memorizados. Com isso, nos atemos agora às cantigas satíricas da Idade Média. Claro que nós sabemos que a sátira sempre existiu. E no sentido do deboche, do escárnio, nós tínhamos então a cantiga do escárnio, onde o eu lírico, ou seja, a voz do poema, fazia uma sátira a uma pessoa, mas de maneira indireta, cheia de duplos sentidos.
Já na cantiga de maldizer, como o próprio nome diz, ó, maldizer, tinha o nome da pessoa, era uma sátira direta, cheia também de, por vezes, palavrões, carregada no vocabulário. E não havia duplo sentido. Conceituando alguns recursos da linguagem oral utilizado nas cantigas. O que era, professora? A reiteração. É o ato de repetir ou reiterar, efeito que causa uma repetição. Já o paralelismo, que era? Uma característica estrutural consistindo o quê? Na repetição simétrica de palavras, estruturas rítmico-métricas e conteúdos semânticos. O refrão é igual ao refrão que temos hoje, também conhecido como estribilho, né? E a repetição do mesmo verso, ou daquele conjunto de versos, a estrofe, no final. As características principais das cantigas de escárnio. Então, críticas indiretas, linguagem trabalhada, cheia de sutilezas e expressões ambíguas. O que é ambi? Ambiduas, então de dois sentidos, né? O duplo sentido e a ironia. Ironia você lembra, né? Olhou ali, nossa, quebrou o vaso, bonito, hein? Você está ironizando, é o duplo sentido, né? Você quer dizer que não é bom, mas você ironiza, que beleza você ter quebrado o vaso. Então, essas expressões são utilizadas. Apresento a cantiga de escárnio. Ai, dona feia, foste vos queixar. Repare já no início que o idioma não é o nosso português atual, percebeu? Sim, está do original em galego-português. Vamos tentar entender aqui então o que diz a cantiga. Ai, dona feia, foste vos queixar, que vos nunca louvei em meu trovar, mas quero fazer um cantar, em que vos louvarei toda a vida. E vedes como vos quero louvar? Dona feia, velha e sandia. Já olho que ele está satirizando a dona feia. Então, chamando ela de velha, de caduca, já posso fazer essa interpretação até aqui. Segue o texto. Ai, dona feia, se Deus me perdoa, e por haveres tão grande coração, que eu vos louve com esta razão. Vos quero louvar toda a vida, e vedes qual será a louvação? Dona feia, velha e sandia. E ele repete, é o recurso que acabamos de apontar. Segue o texto de João Garcia, né? Dona feia, nunca vos eu louvei em meu trovar, pero muito trovei. Mas agora o bom cantar farei, em que vos louvarei todavia e vos direi como louvarei. Dona feia, velha e sandia. Então ele repete a louvação velha e sandia. Aqui você está observando um instrumento musical em formato de uma pera cortada chamado alaúde. Então era um dos instrumentos que se usavam na época. Com isso, chegamos à atividade 1. E na análise dessa cantiga de escárnio, a ideia é que, ai, dona feia, foste vos queixar, ou seja, reflita sobre o tema desenvolvido. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem e já volto.
Voltei e estamos conversando sobre a atividade 1, né? A análise da cantiga de escárnio, Dona Feia. O tema desenvolvido, ó, desde o início que nós percebemos, né? Crítica indireta, linguagem trabalhada, duplo sentido, será que temos isso? Vamos dar uma olhadinha. Então ele diz aqui que ela foi queixar-se e aí ele vai louvar sempre com a mesma frase. Então, eu poderia dizer uma resposta sintética, mais ou menos assim. O eu lírico faz uma cantiga a uma senhora que deseja ser cantada, louvada. Mas de forma irônica, o que ele faz? Ele elenca, ele cita todos os defeitos da mulher, ridicularizando o amor cortês e a imagem de mulher ideal. Nesse texto, então, nós percebemos as características da cantiga de escárnio. A crítica indireta, porque ele não cita o nome, chama só de Dona Feia. O uso da ironia e de trocadilhos. Olha a ironia. Vos louvarei toda a vida e direi como vos louvarei. Então daí ele fala Dona Feia, velha e sandia. Então eu observo, né, toda a ironia presente. Agora nós vamos conhecer a outra cantiga satírica. Lembrando, né, retomando aqui, que as cantigas medievais são as cantigas líricas e as satíricas. As líricas intitulavam-se de amor e de amigo. As satíricas de escárnio e maldizer. Como o próprio nome diz, maldizer, ó, faça associação de ideias. São críticas diretas, incisivas, né? E a pessoa satirizada é sim identificada. É uma linguagem agressiva, às vezes obscena, tem zombaria, palavrão, né? Então, essa é a cantiga de maldizer. Nunca tanta polícia vi como esta que é uma infanção. Me faz com indignação a todos dizer ouvir. A infanção quando quer vai uma cama com uma mulher e nem se lembra de mim. Nunca receio terá de mim que volta aos desdém. A mulher, a quem quer bem, sempre filhos lhe fará. E seus, com desplante, diz, serem os 3 filhos que fiz, leve o demo que me dá. Após a leitura, o que nós podemos ver? Que essa cantiga de maldizer, de João Garcia de Guilhardi, tenta inferir, né, sobre o maldizer de uma mulher. Eu quero que você tente descobrir o significado de polícia e infanção. Será que você consegue? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo atividade 2. Então, police seria safadeza, pilantragem. Infanção é um antigo título de nobreza inferior a fidalgo ou ao homem rico. O eu lírico pretende atingir a moral do infanção, de cuja mulher é amante, deprecia-o, apesar de não citar o nome da pessoa satirizada, no contexto estava claro a qual infanção se referia. Então, observando, né, pelo contexto aqui, ele já sabe. Com isso, chegamos à atividade mão na massa. E, para fazê-la, você formará duplas com o colega e vamos retomar as características das cantigas medievais. Então, cantigas trovadorescas de amor, de amigo, de escárnio, de maldizer. Escolham um desses gêneros da época e produzam uma das cantigas. Vou dar um tempinho para você conversar aí com seu colega e volto a seguir. Já conversou, né? Já sabe? Então, olha só. Retomando as características das cantigas de amor, por exemplo. O eu lírico é masculino, tema é o amor cortês, uma submissão absoluta à dama, o assunto é o sofrimento do poeta por causa do amor não correspondido, a mulher era chamada de minha senhora, né, porque o nome não fosse revelado, e a dama é superior a quaisquer títulos e riquezas. Já as cantigas de amigo, o eu lírico é feminino, o tema mais frequente é a saudade, o lamento amoroso, da dama que sofre com a ausência do amado. Então, amigo significa amado, amante. O assunto é o sofrimento da mulher, que vê então o seu namorado, o seu amante, o seu amigo partir e não tem mais notícias. O ambiente, ao contrário da cantiga de amor,
é o ambiente o quê? Campestre. E há referência a outros lugares onde estaria o amado, o ausente. O termo amigo, reitero, que é usado como amante e esposo. Já das cantigas satíricas, né? Retomamos aqui as características. Então, escárnio são críticas indiretas, a linguagem é trabalhada e cheia de sutilezas, e as expressões são o quê? Ambíguas, né? Ambiduas, então de duplo sentido e ironia. Já nas cantigas satíricas de maldizer, o que nós temos? Como o próprio nome diz, maldizer, ela é direta. Então, normalmente a pessoa é identificada. Linguagem agressiva e às vezes obscena. Tem zombaria também. O que aprendemos? Conhecemos o período chamado trovadorismo, lemos e interpretamos cantigas medievais, reconhecemos características das cantigas de escárnio, de maldizer e produzimos uma cantiga. Nesse vídeo falamos sobre cantigas medievais. Espero que vocês tenham gostado e até breve.